Fala pessoal, tudo bem? Josué Alves aqui. Vamos retornar aqui com os vídeos no canal, né, que já tem um tempo que eu não posto. E neste vídeo eu quero falar sobre o livro Um Conto de Natal, escrito por Charles Dickens, que é um escritor britânico, tá? Este livro já é muito famoso, é um clássico já da literatura mundial, e ele que ficou famoso principalmente na época do Natal. Muitas pessoas leem e releem este livro nesta época, né, de dezembro. Então vamos comentar sobre ele e vamos tirar algumas lições deste clássico da literatura, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário, diga se você já leu este livro, o que você achou, e vamos para o vídeo, tá? Este livro, que é escrito por Charles Dickens, escritor britânico, ele vai contar a história de um velho chamado Scrooge. Este velho que é um velho rabugento, ele é sovino, é pão duro, não tem um espírito ali de caridade, de humildade. Ele se fechou em si mesmo. É uma pessoa muito egoísta. As preocupações de Scrooge se baseia praticamente em todo o tempo sobre o seu lucro, sobre seus negócios, sobre sua vida financeira, se ele está ganhando, se ele está lucrando mais. Ele é uma pessoa muito irritável, ele se irrita por pouca coisa, ele se irrita com as pessoas que vai falar com ele por vezes com um tom amigável, um tom de alegria, e ele trata mal o seu funcionário Bob. Ele tem um funcionário que trabalha com ele, e ele odeia o Natal, né? Ele odeia o Natal. Então o livro vai falar sobre esse homem chamado Scrooge. Este homem, na época do Natal, ele vai receber a visita, né, fantasma, de um fantasma do seu sócio, Jacob Marley, que foi seu sócio no seu negócio. E esta primeira visita deste fantasma, o seu antigo sócio, que é o fantasma, vai falar para ele que ele vai receber a visita de mais 3 espíritos, né? E fala que esses espíritos vão falar com ele, e isso é uma chance dele, isso vai ser como uma chance para ele mudar de vida, se tornar outra pessoa. Porque o sócio dele sabe de como é a pessoa do Scrooge, e essa seria uma oportunidade para ele passar por uma transformação, para ele mudar de vida. E no início, o Scrooge ele começa a pensar, a racionalizar ali, pensar se isso seria realmente real, se esta visão que ele teve do seu antigo sócio, ou do fantasma do seu antigo sócio, seria real ou seria algo imaginário que ele criou, né? Então, o fantasma do seu sócio fala que as horas, né, tal horário você vai receber a visita do primeiro espírito, depois você vai receber a do segundo, e assim por diante, até o terceiro espírito. E quando chega a hora determinada, realmente aparece no seu quarto, né, quarto da sua casa, o primeiro espírito, que é o espírito dos natais passados. O segundo espírito será o espírito dos natais presentes e o terceiro, o espírito dos natais futuros, tá? Então aparece o primeiro espírito dos natais passados e, resumindo, o Scrooge fica muito assustado. Ele até tenta ali imaginar que seria algo da sua cabeça, mas quando ele percebe que realmente é algo real, realmente é algo real, ele fica muito assustado. E o espírito leva ele como se em uma visão para os natais passados, para a sua vida passada. Então o Scrooge começa a se ver desde quando ele era jovem, ele conversando com as pessoas, a vida do Scrooge na sua vida passada, né, desde a sua juventude. Ele começa a ver esses momentos específicos da sua vida, e ele começa a relembrar desses momentos. Tem uma passagem muito marcante deste
da visita desse primeiro espírito, que é quando o Scrooge se vê conversando. Ele cita no livro aqui o Charles Dickens, né? Ele fala que é uma mulher loira. Então, essa que seria a noiva do Scrooge. Então, o Scrooge ficou noivo na sua juventude. Só relembrando para vocês que Scrooge, na época atual do livro, ele é um velho, ele não casou, ele não tem filhos, ele mora sozinho, ok? Então, o espírito mostra ele conversando com essa mulher loira que foi a sua noiva no passado. E ela começa a falar para ele neste diálogo, né, que ele escuta e vê, que ele trocou ela por um outro ídolo, né, que ela fala. Eu até escrevi aqui algo que ela falou. Ela diz assim, ó, a mulher loira falando pro Scrooge: vi cair uma a uma as suas mais nobres aspirações, até que a paixão maior tomou conta de você, o lucro. Então, ela começa a falar pro Scrooge que ele se deixou levar por essa ganância financeira, né? Por essa paixão do lucro. E ela se fala também do ídolo dourado, né? Seria aí uma referência ao dinheiro, ao lucro dos negócios. E ela termina com ele, né? Justamente por causa disso. Ela fala para ele que ele perdeu as aspirações boas dele, as aspirações elevadas. Então, o Scrooge, na sua juventude, ele passou por um momento em que ele tinha grandes aspirações elevadas, talvez de fazer o bem, talvez de construir algo, uma boa família e tudo mais relacionado a isso. Porém, com o tempo, ele foi se deixando levar pela ganância e daí ele trocou no seu coração a sua noiva pela paixão maior que ela chama aqui, que é o lucro. Okay? E lembrando que essas coisas, o Espírito fala que são apenas sombras das coisas que não existem mais. Então ele consegue ver esses acontecimentos passados que não existem mais. E depois disso, o Scrooge vê essa mesma mulher, porém na época atual em que ele está vivendo, essa mulher está casada, está com filhos, está vivendo uma grande vida, uma vida feliz, e ele percebe que esse seria o destino dele. Esta vida feliz, com uma grande família, com filhos, com alegria, se ele não tivesse se deixado levar pela ganância, por essa paixão maior que é o lucro. Depois que ele recebe a visita do primeiro, logo depois aparece o segundo espírito, que é o espírito do Natal presente. E este espírito vai começar a levar o Scrooge para os locais ali da sua cidade em que as pessoas estão comemorando o Natal. As pessoas estão celebrando ali com alegria, com suas famílias, e ele vê também os seus parentes, e os seus parentes comentam sobre ele, sobre como ele é uma pessoa que não gosta do Natal, é uma pessoa que fica apenas sozinha, que não se relaciona com outras pessoas, e meio que falando como ele realmente é. Ele realmente é. E ele começa a se observar isso tudo, ele começa a ver o sofrimento da família do seu funcionário Bob, né? Esse Bob tem um filho deficiente chamado Tim, e este menino, ele é conhecido como o Pequeno Tim aqui no livro. Este menino é um menino muito gentil, muito feliz, mesmo com a deficiência que ele tem. É uma frase bastante conhecida que ele sempre fala, o menino, o Pequeno Tim, é: Deus abençoe a todos nós. E ele percebe as dificuldades financeiras que o seu funcionário tem, a alegria do Pequeno Tim e a deficiência que ele tem e que ele precisa de ajuda financeira para se manter. E tudo isso vai compungindo o coração de Scrooge, né? Então, desde a visita do primeiro espírito, Scrooge já começa meio que a amolecer o coração,
começa a se arrepender de algumas coisas que ele fez no passado, no presente, algumas atitudes, e ele começa a passar por essa transformação interior. E na visita deste segundo espírito, em que ele está meio que viajando com o espírito pelos locais da cidade, vendo as pessoas comemorando o Natal, vendo o sofrimento de algumas pessoas, ele vê seus parentes comemorando, falando dele também, e ele começa já meio que sentir uma alegria na celebração do Natal. É a partir da visita do segundo espírito. E daí ele já percebe que os espíritos realmente querem que ele se converta, né? Que ele se arrependa, que ele mude, que ele se torne uma nova pessoa. E daí, quando o segundo espírito se vai, e ele vai aguardar o terceiro, ele já meio que fica preparado ali, deixa tudo preparado, fica aguardando ansiosamente pela visita do terceiro espírito. Até que ele aparece em um determinado cômodo da sua casa, parece como um fantasma gigante, assim, com uma roupa longa, e esse fantasma não falava, né? Ele ficava apenas em silêncio, e o Scrooge ficou muito assustado novamente. E esse espírito é o espírito dos natais futuros, terceiro espírito. E ele iria mostrar a sombra das coisas futuras que iriam acontecer caso o Scrooge não mudasse. Se ele continuasse do mesmo modo como ele estava, se ele continuasse sendo essa mesma pessoa, esse seria o futuro inevitável da vida do Scrooge. Okay? Então o espírito começa a levar ele por, digamos, esses locais e pelos acontecimentos futuros. E ele começa a ver ali as pessoas conversando sobre uma pessoa que morreu, e as pessoas muito preocupadas com os bens dessa pessoa que morreu, e muitas pessoas que não gostavam dessa pessoa que morreu pegando os bens deste morto, deste cadáver, e levando para trocar por dinheiro, né? Levando para vender e trocar por dinheiro. Até que chega um momento em que o espírito aponta para o caixão, manda ele olhar, e quando ele olha, ele se vê a si mesmo no caixão. Então, este é um momento que marca muito o Scrooge, ele se ajoelha, começa a chorar. Ele fala, mas tem como eu mudar, não tem? Isso é apenas se eu continuar sendo quem eu sou, mas eu quero mudar. E ele começa a chorar e se arrepender do que ele fez. Porque este espírito começou a mostrar a ele o seu destino. E além disso tudo, o terceiro espírito mostra também a vida do seu funcionário Bob, a vida do seu pequeno Tim, do filho do funcionário Bob, este garoto que era deficiente. Mostra que ele morrerá no futuro, caso o Scrooge não se converta, não mude, não se torne uma nova pessoa. E também ele mostra, como eu falei, que o próprio Scrooge morrerá de uma forma solitária e dolorosa se ele não se converter, se ele não mudar. E as pessoas pegarão seus bens e venderão de forma fria e maldosa. E ele também percebe que ninguém na cidade vai ter compaixão ou tristeza pela morte do Scrooge. Antes, muitas pessoas se alegrarão e outras se sentirão mais leves, porque aquele homem morreu, não existe mais. Então, a visita desses três espíritos produz no Scrooge um grande arrependimento pelas coisas que ele fez, por quem ele tem sido até agora. Produz nele um desejo de mudança muito profundo, um desejo de se tornar uma nova pessoa. E ele realmente se torna. Após a visita de todos esses espíritos, ele não é a mesma pessoa, não é o mesmo Scrooge. Ele se torna o homem mais generoso da sua cidade, ele se torna um homem muito feliz,
um homem muito amável. Ele começa a ajudar as pessoas generosamente, caridosamente. Ele se torna um segundo pai para o pequeno Tim, né? Ele ama muito aquele garoto, ele começa a ajudar financeiramente para o tratamento dele. Ele compra um grande peru assado, né, para a ceia do seu funcionário Bob, porque ele percebe que eles têm dificuldades financeiras e ele não começa, ele para de tratar mal o seu funcionário, dá um aumento para ele e ele ajuda financeiramente algumas pessoas que vieram pedir doações para ele e ele realmente se torna uma outra pessoa. Ele começa a amar o Natal, sai dando Feliz Natal para todo mundo. E tudo isso a gente percebe que o Scrooge ele realmente foi transformado em uma nova pessoa, né? Como se, fazendo uma referência bíblica, né, ele nasceu de novo, ele se converteu. Então este livro é um livro que é muito apropriado para esta época do ano, para ler nesta época do ano. Eu li justamente nesse mês de dezembro, eu já tinha planejado ler nesta época, ok? É um livro muito curto, você consegue ler aí em 2 dias, ok? Se você quiser pegar direto, até em um dia você consegue ler, né? É um livro curto, mas muito impactante, um livro muito belo, e você consegue tirar aí que o espírito do Natal é justamente esse espírito de caridade, de confraternização, de alegria, né? Pelo menos o espírito do Natal falando de um modo geral, ok? E principalmente o Natal num sentido essencial, no sentido cristão, é justamente esse reconhecimento da bondade de Deus para conosco, do nascimento do Messias, de como isso foi um presente para nós. E por meio disso, desse reconhecimento, nasce em nós aí uma generosidade, uma alegria de querer compartilhar isso, compartilhar o conhecimento de Jesus com outras pessoas. E não apenas o conhecimento de Jesus, mas também ajuda financeira, compartilhar em uma refeição com as pessoas pobres que não têm condições de ter uma refeição, ajudar outras pessoas com generosidade, ok? Então é um grande livro, espero que vocês, quem não leu ainda, leia este livro, principalmente nesta época do ano, eu acho que é mais impactante ler nesta época do ano, e me falem aqui o que vocês acharam, se vocês já leram este livro, ok? Se vocês conhecem outros livros com essa mesma temática, também deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e até o próximo vídeo.